Muitos, muitos milhões de pessoas se emocionaram no mundo inteiro com a eleição do primeiro afro-americano à presidência dos Estados Unidos da América. A campanha e a eleição de Barack Obama mexeram com a imaginação do mundo. Na altura, houve manchetes em vários lugares e em vários continentes que o apresentavam como quase uma espécie de salvador. Isto agora vai mudar tudo. Este indivíduo foi eleito, agora muda tudo. Houve uma onda quase messiânica que varreu o planeta, grandes expectativas. O principal mote da campanha de Obama, e todos os políticos têm que criar algum tipo de mote para fazer a sua campanha, tornou-se emblemático. A frase em inglês era "Yes, we can". Sim, nós podemos. E ele prometeu, com base nestas palavras, um novo capítulo na história da América e, eventualmente, do mundo. Sim, nós podemos consertar o mundo, nós podemos curar esta nação, nós podemos capturar o nosso futuro. Eram expressões usadas. E as promessas continuaram garantindo uma era de justiça, de igualdade, de oportunidade e prosperidade para todos. Era mais ou menos como que entrar no reino de Deus. Nós podemos, nós podemos, nós podemos. No fundo não aconteceu nada de novo. Acho que temos consciência disto, não é? Talvez a cobertura mediática tenha sido maior, a tecnologia que foi usada era mais significativa, a mensagem foi um bocadinho mais sofisticada, mais lugares do mundo acabaram por ouvir, mas no fundo aconteceu aquilo que acontece normalmente na democracia. É uma luta para que uma minoria convença a maioria de que deve governar. E a verdade é que no fim, o discurso é sempre o mesmo: deem-me o poder e eu vou usá-lo em vosso benefício. Mas não difere do discurso de nenhum político na busca do poder. Só teve mais cobertura. Talvez não seja muito diferente de outros casos que nós temos visto e de promessas que são feitas constantemente. Mas a euforia foi tão grande que a desilusão também tornou-se maior. Porque, na verdade, nós não podemos. E uma resposta cristã à euforia deixada pela campanha do Obama, nós podemos encontrar numa das conversas mais famosas que o Evangelho conta, entre Jesus e um dos príncipes, um dos líderes do seu povo, ocupava uma posição talvez, como Obama ocupava no Senado americano, e este príncipe do povo, no auge da sua fama, do seu sucesso, da sua carreira política, uma posição de destaque no Parlamento Nacional, ele procura o Senhor Jesus para conversar com ele. Ele tinha tudo aquilo que a maioria das pessoas podia considerar como necessário: dinheiro, fama, posição social elevada, e ainda por cima era considerado um exemplo para a comunidade. Era o homem perfeito. Não somente estava no alto, do sucesso social, mas era um homem cumpridor, religiosamente falando, e toda a gente o respeitava. Mas parece que faltava qualquer coisa no meio de toda a sua satisfação. E a sua conversa com Jesus é muito elucidativa para nós. E eu vos convido a abrir as Bíblias em João capítulo 3, para nós recordarmos esta conversa que Jesus teve com Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário te é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Este príncipe pertencia a um partido político-religioso dos homens que se consideravam os puros, aqueles que cumpriam todas as regras religiosas à risca. Ele era também um homem bastante rico, provavelmente morava numa das bonitas mansões que havia em Jerusalém, sobretudo na encosta do Monte das Oliveiras, uma zona que era um bocadinho mais fresca no calor da Palestina, e dali ele ocupava uma posição de destaque no Sinédrio, que era o Parlamento Nacional. Este homem, com toda esta posição, no entretanto, ele se aproxima de Jesus, que era um homem simples, tinha vindo de uma província desprezada, que era a Galileia, um homem que não tinha formação oficial. Jesus não tinha frequentado a universidade, e havia naquele tempo, os fariseus tinham uma espécie de universidade para formação. Jesus não tinha participado, mas a mensagem de Jesus, o discurso de Jesus, os milagres de Jesus, tinham impressionado este homem, e ele aproxima-se de Jesus. Ele quer chegar perto. E ele começa o seu discurso como normalmente começamos muitas vezes quando estamos a falar com alguém importante ou com alguém que nós valorizamos, mas que não temos ainda intimidade, com amenidades, não é? Ele tenta ser agradável. Senhor, Rabi, não é? Ele para já usa esta expressão, que seria pouco provável um príncipe do povo na posição de Nicodemos chamar a Jesus, que era um homem que vinha da Galileia, um homem que vinha acompanhado por pescadores, chamá-lo de Rabi. Mas ele chama Rabi, ou seja, está a estar a dar aqui uma grande vantagem. Talvez ele achasse que Jesus ia ficar encantado por ele chamar a Jesus de mestre. Sabemos que és bom, vens de Deus. E ele nem terminou o seu primeiro discurso e Jesus já cortou a conversa pela raiz. Diz: Nicodemos, vamos ao ponto central. Vamos tratar daquilo que realmente interessa. Tu achas que podes? Sim, nós podemos. E eu quero te dizer, Nicodemos, que não podes. Não podes. As promessas que eventualmente te foram feitas ou que tu podes fazer na tua carreira, não podes. É interessante, irmãos, porque olhando para a realidade da Bíblia, nós descobrimos que aquilo que foi prometido naquela campanha famosa não é possível. Nós não podemos resolver a crise económica. Sabem, irmãos, não podemos, porque os fundamentos da crise são muito mais profundos do que nós imaginamos. Os pacotes que são sugeridos por aí, que se conversa muito e se discute muito, têm consequências muito superficiais na crise. Eles não vão à sua origem, não tratam da sua raiz e não mexem com o seu problema. A razão principal pela qual nós vivemos uma crise na Europa neste momento não é porque a economia ou a política económica não é boa. É por causa da ganância dos corações. A Bíblia tem uma afirmação categórica sobre isso quando diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Note bem, não estou a dizer o dinheiro em si é neutro. O dinheiro pode fazer coisas muito boas, pode fazer coisas muito más. O mesmo dinheiro pode comprar medicamentos e comida para os pobres, para os carentes. O mesmo dinheiro pode comprar drogas e armamento. O dinheiro em si não é problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o problema da crise que vivemos está no coração do homem. Não pode ser resolvida com decisões políticas. Só assim se explica que administradores de bancos falidos continuam recebendo prémios milionários por governos que levaram os seus bancos à falência, e por aí vai. Para que a crise fosse resolvida, era necessário que a população, que o povo, que as pessoas, que nós mudássemos a nossa maneira de pensar. Que o homem se satisfizesse com o que tem. Mas isso não acontece. Nos Estados Unidos, gasta-se anualmente 8 bilhões de dólares com cosméticos. Cosméticos, maquiagem. Na Europa, nós gastamos 11 bilhões de euros por ano congelados. E já sabemos que eles fazem mal à saúde. E não vou entrar aqui para discutir com os irmãos esse problema, porque podia-vos dar uma porção de explicações de que é que eles fazem mal. Mas esta informação não muda o nosso coração.
Este dinheiro, irmãos, era suficiente para dar escola e saneamento básico com água canalizada a toda a população mundial carente. Toda. E ainda sobrava dinheiro. Mas esta informação não vai mudar o comportamento das pessoas. Elas não vão mudar o seu padrão de consumo por causa disto. A média, a TV, o cinema continuam mostrando que a vida de luxúria e de opulência é o ideal para ser humano. Elas alimentam o nosso consumismo constantemente. O que complica a situação é que o homem entende que pode preencher o vazio no seu coração com coisas. E se as coisas que tem não são suficientes, então ele quer mais coisas. Coisas mais bonitas, mais valiosas, mais raras, que tragam mais prazer. E a crise vai continuar, porque ela reside no egoísmo do nosso coração. Logo nós não podemos. Contrariamente ao que foi dito na campanha, nós não podemos. Nós não podemos, irmãos, resolver o problema da violência. Houve um secretário de Justiça americano, há umas décadas atrás, que ficou muito famoso pelas suas afirmações, muito claras. Ele dizia que a sociologia tinha-nos levado a compreender que a origem da criminalidade era a situação social, era o ambiente em que viviam. O indivíduo era levado a fazer aquelas coisas por causa do contexto em que ele vivia. Por isso é que havia tanta criminalidade. Logo, era um problema técnico. E podia ser resolvido com uma aplicação técnica. Era um discurso muito interessante, não é nenhuma novidade. A ideia de que o homem, coitadinho, é muito bom. O que estraga é o ambiente onde ele está. E esta ideia vem sendo desenvolvida cada vez mais pela psicologia moderna porque ela é confortável para nós. Temos sido ensinados sistematicamente que nós não somos culpados de nada. Nós? Não. A culpa está sempre em alguém. Alguém é culpado. Olha, se calhar é a genética. Não, eu nasci assim. São as hormonas do meu corpo que fazem isto. Não, a culpa é dos meus pais. São eles que me criaram desta maneira. Foi a minha mãe que não me deu amor suficiente. Foi o meu pai que não foi suficientemente orientador. Não, o problema é da escola. A escola não criou. Os professores não souberam me dar a orientação correta. É a sociedade, é o ambiente em que nós estamos. Esta sociedade é que está a estragar tudo. São os amigos. Os meus amigos não eram bons amigos. Não souberam me dar apoio. A culpa está sempre lá fora. É interessante, houve 2 psiquiatras aqui na Inglaterra que, baseados nesta ideia, eles resolveram fazer um estudo para provar que a criminalidade estava diretamente ligada ao contexto social. E eles fizeram um estudo com uma quantidade significativa de personagens e o estudo demorou 17 anos. 17 anos. Não foi um estudozinho rápido de uma semana ou 2. E a conclusão final deles era que a criminalidade tinha muito pouco a ver com as condições sociais dos criminosos. O problema é muito mais fundo. Tem a ver com uma decisão do coração humano. Porque a afirmação bíblica é: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda e quem busque a Deus. E nós sabemos que é assim, porque nós vemos garotos que saem dos bairros de lata, com condições terríveis, com um ambiente social péssimo, com famílias destruídas e tornam-se doutores, professores universitários, cidadãos de valor. E nós vemos filhos de classes médias altas, criados com todo o luxo, em escolas particulares, desfrutando de tudo de bom e que se tornam criminosos corruptos. Todos nós sabemos disto. Porque nós sabemos que a maldade que nós gostamos de dizer que está lá fora, está no nosso coração. O que o homem precisa é de olhar para si mesmo e compreender: sim, sou culpado. Nós não podemos resolver o problema da violência, assim como não vamos conseguir resolver o problema do desemprego. A maioria dos políticos atuais fala do desemprego como se fosse o grande problema. Não, se tivermos trabalho para toda a gente, está tudo resolvido e ponto final. É tão simples quanto isso. Mas, mais uma vez, irmãos, o problema não é tão simples assim, porque ele tem que ser encarado na sua raiz e tem a ver com a atitude do coração. De nada serve oferecer emprego a um homem que sente que não tem razão para viver, que não tem motivo para se levantar de manhã, que não tem propósito para a vida. Falta-lhe interesse, falta-lhe ânimo, falta-lhe coragem, falta vida, com V grande. A visão moderna do trabalho como maldição entrou em todas as camadas da sociedade. O que o homem moderno quer é ganhar na loteria. Se for oferecido a alguém: olha, você tem estas 2 possibilidades, eu dou-lhe aqui 100 milhões de euros,
ou dou-lhe um emprego, um bom trabalho, que tem a ver com a sua formação, com a sua capacidade e garantia de que você não vai ser desempregado. Aqui, um horário flexível, férias pagas, etc. O que é que você quer? Eu creio que nem é preciso pestanejar, não é? Toda a gente quer logo os 100 milhões de euros. E está errado. Porque o dinheiro não traz felicidade e não resolve a nossa vida. E eu estou cansado de ver, irmãos, pessoas que trabalharam a vida inteira e quando chegam à reforma é que começam a ficar doentes. De repente descobrem que não conseguem ficar sozinhos consigo mesmos. Não têm satisfação com o seu próprio viver. Não são capazes de passar tempo em silêncio, de olhar para um espelho. A visão bíblica é de que o trabalho, ele pode e deve ser uma bênção. É claro que as pessoas precisam de trabalho, é claro que elas precisam estar empregadas, é claro que elas precisam ter condições para adquirir o seu bem diário para poder sustentar as suas famílias. Mas o que tinha que mudar para nós resolvermos isto estava lá no coração. Era o entendimento de que eu sei porque é que estou aqui, eu sei quem sou, sei de onde vim, sei para onde vou e sei porque é que vivo. Porque o homem que tem isto, ele tem uma maneira diferente de encarar o trabalho. E nós voltamos a Nicodemos. Porquê é que Nicodemos não se sentia satisfeito e feliz? Porquê é que ele vai falar com Jesus à noite? Ele que era um pilar da sociedade, um líder dentro do seu povo, alguém conhecido e estimado, que teoricamente tinha todos os conhecimentos. Porquê é que este homem vai procurar um simples pregador itinerante como Jesus? Porque no seu coração ele não estava satisfeito. Recursos ele tinha. Riqueza ele tinha, família ele tinha, trabalho ele tinha, posição social e fama, mas o seu coração não estava satisfeito, porque o problema não tinha sido resolvido. O problema do homem, segundo a Bíblia, chama-se pecado, separação de Deus, a fuga do Criador. Nós não conseguimos resolver as nossas crises pessoais porque nós somos dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ansiedade de fugir da responsabilidade. Não conseguimos resolver as nossas crises conjugais porque nós vemos o casamento como uma fonte de satisfação para mim. E o nosso egoísmo, centrado só na nossa vantagem, faz com que cada vez mais aqueles que se casam se separem. Nós não conseguimos criar os nossos filhos como deveríamos porque nós vemos as novas gerações sem rumo. Porque os pais querem criar filhos sem abrir mão de privilégios, sem entender que para os criar é preciso fazer sacrifícios, que é preciso dedicação. O homem se tornou o seu próprio Deus. E com isto, só acrescentou morte a si mesmo e ao planeta. Nós não conseguimos. Mas eu não vou terminar esta mensagem de forma tão pessimista. E o meu objetivo nesta reflexão não é que saiam daqui pesarosos a pensar assim, e agora o que é que a gente faz? Nós não podemos e então, assunto encerrado, é só isso? Não. A mensagem que temos chama-se Evangelho, é boa nova. A resposta de Jesus a Nicodemos continua sendo válida para nós hoje. Nós sabemos que não podemos, mas sabemos quem pode. Ele pode. O grande discurso que foi feito na altura da campanha presidencial americana, sim, nós podemos, devia ter sido diferente. Sim, Ele pode. E se Ele mudar os nossos corações, junto com Ele nós conseguiremos. Nós não temos condições de mudar o mundo, porque o mundo não se muda, irmãos. Muda-se vida por vida. Transforma-se corações de cada vez. E um conjunto de corações transformados vai fazendo a diferença. E quem faz isto? Jesus faz isto. Jesus faz isto. Ele disse a Nicodemos naquele tempo, naquele dia, há tanto tempo atrás, e continua válido para nós hoje: Nicodemos, a mudança é tão grande, que equivale a nascer outra vez. E Nicodemos ficou todo confuso, porque ele pensou em biologia, Jesus estava a falar em espírito. Agora estou confuso, Senhor, não dá para perceber. Já estou velho, a minha mãe, olha, por acaso ainda está viva, mas está bem velhinha. Como é que eu faço? Entro outra vez, passei... Oh, Nicodemos, não percebeste nada. Tu és um mestre em Israel e ainda não entendeste do que é que eu estou a falar. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E o homem nasceu um dia na família, na sua família, na família Silva, na família Dias, na família Sousa, seja onde for. Mas não nasceu na família de Deus. Não nasceu espiritualmente, continua morto espiritualmente, continua separado de Deus espiritualmente, e esse é o seu principal problema. Separado por quê? Pelas suas escolhas, pelas suas opções. Porque preferiu viver longe de Deus.
O homem continua a fazer isto sistematicamente. E as pessoas ainda dizem assim, mas eu não sou nenhum corrupto, nenhum pecador, não sou ladrão, nunca matei ninguém, até me porto bem. Sim. E quando é que parou para pensar em Deus? E quando é que procurou saber qual era a vontade dele para a sua vida? E quando é que compreendeu que a única razão pela qual está aqui é porque Ele permite que você tenha vida e continue a existir? A mensagem do Novo Testamento é uma mensagem de salvação, é uma boa nova. Ela diz que nós não tínhamos condições, não conseguiríamos fazer esta mudança por nós mesmos. Nós sabemos porque as pequenas coisinhas que a gente quer mudar, a gente não consegue, não é? Eu vou começar a fazer dieta. E a dieta fica sempre para amanhã, fica sempre depois da manhã, fica sempre para a outra semana, fica sempre para o outro ano. Não, agora, a partir da próxima semana, eu vou fazer exercício físico. Todos os dias eu vou levantar às 6 da manhã e vou correr à volta do meu prédio antes de ir para o trabalho. E é uma maravilha, não é? E o primeiro dia a gente até vai cheio de vontade. Vai à loja comprar um ténis apropriado, gasta dinheiro que não precisava, porque eu preciso de um ténis para correr, não é? Compro uma roupa toda bonita, olha no espelho, está ótimo, agora dou uma volta. O primeiro dia eu vou, o segundo dia já é difícil, o terceiro, hoje está a chover, o quarto dia, hoje eu estou cansado, o quinto dia, ontem eu dormi muito tarde. Nós não conseguimos mudar coisas tão simples quanto estas. Achamos que podemos mudar o mais importante no nosso coração. Não, nós não podemos. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo. É preciso nascer do Espírito. E porque nós não podíamos, Ele teve que vir. Ele teve que vir. Porque em Jesus, Deus se fez homem e morou aqui entre nós. Ele não ficou de longe a ver o nosso sofrimento, Ele veio partilhar a nossa vida. Ele veio viver a nossa vida. Experimentar o que era o dia-a-dia, experimentar o que era o trabalho, experimentar o que eram as dificuldades, o que eram as lutas, o que era o sofrimento de um povo subjugado, numa província dominada por um opressor inimigo. Mas ele viveu uma vida perfeita. Ninguém podia apresentar a ele absolutamente nada de errado. Os seus inimigos prescrutaram tudo o que existia do seu passado e não conseguiram encontrar. Ele desafiou, alguém de vocês consegue me convencer de pecado? E ninguém tinha nada para dizer, porque não havia. Ele então pregou e anunciou o bem. Os seus milagres confirmaram que ele era alguém diferente. Através das suas maravilhas, as pessoas ficaram sabendo que ele realmente era Deus entre os homens. Mas ele não veio apenas para fazer estes milagres, ele veio para morrer. Porque a nossa separação, a nossa alienação, a nossa rebeldia contra Deus só merecia uma coisa, o castigo. Porque foi opção nossa. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E por isso Jesus teve que morrer. Mas a sua morte não foi uma morte qualquer, foi uma morte voluntária. Ele mesmo disse aos seus discípulos, ninguém me tira a vida, eu de mim mesmo a dou. E quando ele foi pregado na cruz, ele não foi pregado na cruz zangado com aqueles que lhe faziam mal, mas mesmo na cruz ele ainda foi capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que é que estão a fazer. Mas ali, consciente do que tinha vindo fazer e sofrendo até o momento em que era necessário, chegou a hora em que aquilo que era preciso fazer tinha sido feito. Tinha sido feito, porque nós não podemos, mas Ele pode, e Ele fez. E então, antes de entregar a sua vida, antes de devolver o seu Espírito ao Pai, Ele disse, está consumado, está terminado. O que era preciso fazer eu fiz, está completo. 3 dias depois, Ele estava de novo entre os seus discípulos, ressuscitado, vivo, com um corpo glorioso, para nos confirmar que Ele era quem era e para garantir que aquilo que Ele nos oferecia era verdadeiramente real. E como é que nós obtemos isto? É tão simples. É boa nova justamente porque é extraordinária e é tão simples. As pessoas às vezes acham que é preciso fazer um esforço enorme para tentar agradar a Deus. Que é preciso fazer um grande sacrifício, que é preciso, enfim, se matarem de uma série de formas diferentes para tentarem agradá-lo. Mas o Deus da Bíblia não é um Deus que exige estas coisas. Ele é que veio para sofrer no nosso lugar. É extraordinário, impressionante. É maravilhoso, mas é a mensagem do Evangelho. O que Ele pede de nós é que nós reconheçamos o nosso pecado. Reconheçamos que não somos capazes. Cheguemos a Ele de forma humilde e confessemos o nosso mal. Peçamos a Ele perdão e creiamos naquilo que Ele fez por nós. A Bíblia diz que a salvação vem pela fé, unicamente pela fé. Palavra que é usada por milhões de pessoas
E tanta gente eu ouço no nosso país, mas eu tenho muita fé. Sim, ótimo, toda a gente tem, mas é preciso saber aonde. Porque a fé só é válida para a salvação se estiver no lugar certo. E há muita gente que tem muita fé em uma porção de coisas que não vale nada. Mas Jesus, a fé nele, é aquela que nos dá a salvação. Só Ele pode nos levar a ter vida com Deus. Só Ele pode direcionar o nosso interesse para o próximo. Só Ele pode tirar do nosso coração o egoísmo e a maldade e pode substituí-lo pelo desejo de fazer diferença neste mundo. Só Ele pode realmente curar a nação e nos capacitar para o nosso futuro. E esta é a boa nova. Quando nós, humilhados, pedimos a Deus perdão pelo nosso pecado, reconhecendo que estamos separados de Deus, e pedimos a Ele que faça esta mudança em nós. A Bíblia diz que Ele consegue algo extraordinário, é chamado novo nascimento. Há uma mudança radical que nós não conseguimos entender e não conseguimos ver porque ela é espiritual, mas o Espírito Santo nos faz nascer na família de Deus. Começamos uma nova caminhada. Nós não podemos, mas Ele pode. E o nosso convite nesta manhã, a todos aqueles que aqui estão, é que se você ainda não fez isto, se ainda não teve um momento na sua vida em que falou com Deus de forma direta e clara e pediu perdão pela sua vida separada dEle, se ainda não houve um momento em que você foi a Deus e disse: eu preciso desta transformação, eu preciso desta vida nova, eu quero experimentar isto de que o Evangelho fala, esta é uma boa oportunidade para você o fazer. Não deixe para amanhã. É tão simples quanto isto. Você não precisa de palavras especiais, não existe nenhuma reza que você deve recitar. As suas palavras, aquelas que estão no seu coração, Deus vai ouvi-las, porque Ele entende perfeitamente a linguagem de qualquer um de nós. E nós podemos falar com Ele de forma aberta e clara, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Pai, Pai, que estás nos céus. Eu vou convidar todos a baixarem a vossa cabeça nesta hora e fechar os vossos olhos. Não é por uma razão de ritual, é só por uma questão de concentração, porque temos a tendência de olhar para os outros e ver o que está a acontecer à nossa volta. E eu queria que ao baixar a cabeça e fechar os olhos você pensasse apenas em si. Se de alguma maneira esta mensagem fez sentido para o seu coração, se de alguma maneira foi sensibilizado nesta manhã ao entender que necessita desta transformação, eu queria desafiá-lo nesta hora a dar este passo e dizer a Deus: eu quero esta mudança na minha vida. Eu preciso desta mudança na minha vida. Eu quero experimentar aquilo que Jesus veio para que eu pudesse ter. Se você aí no seu lugar, de cabeça baixa, de olhos fechados, quer de alguma forma expressar esse desejo nesta manhã, estão todos de cabeça baixa, ninguém está a olhar, ninguém está a ver, mas se você quer fazer isto nesta hora, quer dizer isto, quer dar este passo em direção a Deus, eu peço que levante a sua mão só. Um gesto simples ao levantar a sua mão está a dizer: eu quero. Amém? Pode abaixar. Alguém quer? Mas alguém quer levantar a sua mão e desta maneira dizer: eu quero. Eu quero. Eu preciso deste novo nascimento, desta mudança que Jesus pode fazer e que mais ninguém pode. Eu quero esta vida nova. Quero vida com Deus. Se você deseja dar este passo, é só levantar a sua mão. É uma maneira de você dizer, dar um passo a dizer: eu quero. Podem baixar. Obrigado. Amém. Pode baixar. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã porque a tua palavra ela é tão rica. E ela nos fala de transformações que só tu podes fazer e nós não podemos. Nós te agradecemos por estes que nesta manhã deram este passo, Senhor. Pedimos que o confirmes em seus corações. Pedimos que o teu Santo Espírito fale com eles nesta hora. Tenham o entendimento daquilo que fizeram. Que este seja o primeiro passo de uma caminhada contigo. Capacita-nos, Senhor, como igreja para os acompanhar. Te louvamos, Senhor, porque aquilo que nós não podíamos, tu fizeste por nós. A salvação que nós não conseguíamos alcançar por nós mesmos, tu nos trouxeste. E obrigado, Senhor, porque esta verdade em nós ela é a coisa mais extraordinária que nós experimentamos. Dá-nos a satisfação de poder transmiti-la, de compartilhá-la com aqueles que estão à nossa volta. Eu peço-te isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém.